Vamos falar agora sobre indústria. Vamos lá, o setor industrial de Minas Gerais voltou a apresentar oscilações no desempenho. Em maio, o faturamento caiu 4,8%, se a gente comparar com o mês de abril. Isso foi puxado pela indústria de transformação, que registrou um recuo de 6,5%. Quando a gente fala sobre a indústria extrativa, essa teve um crescimento de 10%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de indicadores industriais, pesquisa que é feita pela FIENG. E para a gente poder entender o que está por trás desses números e o que a gente pode esperar para esse segundo semestre, a gente vai conversar com o analista de pesquisas econômicas da FIENG, o Arthur Augusto. Arthur, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilherme. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Agradeço o convite. A gente que agradece a sua presença. Arthur, começo te perguntando o que explica essa queda, né? Esse resultado negativo na indústria de transformação no mês de maio. Foi um recuo pontual? Tem algo estrutural por trás desse resultado? Como que você avalia? Foi um recuo pontual, Laura. Como você falou, a indústria geral ela apresentou retração de 4,8% na comparação com abril, e esse resultado foi puxado mesmo pela indústria de transformação, que apresentou uma retração de 6,5%. Essa retração ela é reflexo da redução de pedidos em carteira e do adiamento de vendas. Apesar disso, o indicador da indústria geral segue trajetória positiva no acumulado do ano, crescimento de 2,5%, e dos últimos 12 meses, crescimento de 4,1%, demonstrando a resiliência do setor. Arthur, qual relação, se é que ela existe, entre os mercados nacional e internacional, especificamente neste resultado da indústria extrativa? Bem, o cenário nacional, a gente segue com uma política monetária em terreno contracionista, com a taxa de juros alcançando o maior patamar dos últimos 19 anos, enquanto o espaço para novos estímulos fiscais segue limitado pelas crescentes preocupações com a sustentabilidade das contas públicas. Nesse sentido, e no cenário internacional, a gente também tem um ambiente marcado por incertezas. Os efeitos do pacote tarifário anunciado pelo governo dos Estados Unidos ainda são incipientes, mas eles podem impactar diretamente setores nos quais Minas Gerais possui forte inserção internacional. Ou seja, tanto o cenário doméstico quanto o cenário internacional, eles apresentam fatores que podem limitar a atividade da indústria ao longo do ano. A gente estava falando sobre a questão da indústria de transformação, que teve esse recuo, você muito bem pontuou que foi uma questão pontual no mês de maio, mas a gente teve um resultado muito positivo na indústria extrativa, crescimento de 10%. Nesse caso, é um crescimento pontual também ou é uma tendência para o setor? Sim, é um crescimento pontual também, e se a gente observar o acumulado do ano da indústria extrativa, a gente tem uma queda de 0,3%. Então, apesar de termos essa inversão nesse mês de maio, a indústria extrativa crescendo 10% e a indústria de transformação com retração de 6,5%, a gente vê que no acumulado do ano, a indústria de transformação tem mostrado uma resiliência maior. E a indústria de transformação ela acaba puxando mais o índice da indústria geral, que também está apresentando resiliência no acumulado do ano e também dos últimos 12 meses. Esse levantamento da FIENG, Arthur, ele também trouxe alguns dados referentes a emprego e salários no setor da indústria mineira. A gente tem o emprego caindo 0,2%, massa salarial também recuando 1,1% e o rendimento real teve uma baixa também no mês de maio, queda de 1,2%. O que esses dados mostram sobre o ritmo da atividade nas fábricas mineiras e o que precisa. Você disse que são questões pontuais, mas para os próximos meses, o que a gente precisa ficar de olho? Perfeito. O emprego ele repetiu o resultado de abril, com uma retração de 0,2%. A gente também viu uma queda na indústria extrativa, uma redução de 0,3%, e também na indústria de transformação, uma redução de 0,2%. Esse é o segundo mês de retração do indicador para a indústria geral. Mas, volto a falar aqui no acumulado do ano, o emprego também ele apresenta uma trajetória de resiliência e variações positivas. Já a massa salarial, ela apresentou uma retração de 1,1% para a indústria geral. Isso ocorreu pela base de comparação elevada de abril, em que ocorreu uma concentração de pagamentos de participações nos lucros e resultados.
quanto ao cenário prospectivo, esse inspira cautela e é os mesmos pontos que eu comentei há pouco. Questão do cenário nacional, com uma taxa de juros muito elevada, e as questões das incertezas internacionais, porque apesar das idas e vindas do governo americano quanto às tarifas, o Brasil ele ainda está sujeito às alíquotas de 50% sobre o aço e alumínio, em vigor desde o início de junho. E esses são produtos estratégicos para exportações da indústria mineira. E a taxação pode reduzir o nível dessas exportações à medida que torna o produto brasileiro mais caro em território americano, que é um dos grandes compradores de aço do Brasil. Então, para os próximos meses, a gente acredita em uma trajetória de resiliência da indústria mineira, mas com esses fatores que podem limitar a atividade. Analista de pesquisas econômicas da FIENG, Arthur Augusto. Muito obrigado, Arthur, pelas informações, pela ajuda nesta análise mais detalhada dos indicadores industriais.